Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus e eu estou aqui para conversar um pouco com vocês numa série de algumas aulas sobre aspectos gerais de metodologia de pesquisa, estudos em saúde e bioestatística. Por que eu montei essas aulas? Eu montei essas aulas porque esses são temas muito importantes para as pessoas que estão envolvidas na assistência direta à saúde, pessoal da área de medicina, como eu, pessoal da área de enfermagem. Porque isso aqui é a base da nossa profissão. É a principal base que tem os principais recursos que a gente tem para se capacitar, para nos capacitar a auxiliar as outras pessoas que embasam a nossa prática profissional como ciência. Só que apesar disso, apesar de ser uma coisa muito básica, assim, muito fundamental, normalmente não é apresentado, pelo menos na minha experiência pessoal, de uma forma tão bacana. Fica uma coisa meio críptica, meio difícil, meio impalatável, difícil de engolir. Mas que quando você vai ver com carinho, é uma coisa muito legal. Não é necessário se afundar mais profundamente em matemática, não é necessário coisas muito complexas, para quem gosta dessa área dá à vontade. Vai ter alguns pontos durante as aulas que tem alguns conceitos que envolvem relações, frações, multiplicações e contas. Eu vou comentar nessa parte que vai envolver mais contas, mas não é nada complexo e também não é informação principal. Matemática vai ser feito principalmente quando a gente estiver lidando mais com os instrumentos estatísticos, propriamente dito, que a gente não vai se aprofundar muito nessa parte de matemática, porque o que nos importa mais é a ideia de cada instrumento, o uso de cada instrumento, a aplicabilidade de cada instrumento, de cada ferramenta, de cada estudo, a gente saber pontos fortes e pontos fracos, como interpretar, do que de fato o ato mecânico de se calcular um valor. Essas aulas vão ficar gravadas para cada um poder ver no seu ritmo e com calma, e eu também vou deixar um contato, um e-mail para quem tiver qualquer dúvida poder mandar, sinta-se à vontade, tudo bem? Para me apresentar um pouco, só para vocês saberem um pouco mais sobre mim, eu fiz a faculdade de medicina lá na UESC, na Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, na Bahia. Tenho muitas saudades, inclusive, foi muito bacana. Foi lá que eu tive os primeiros contatos com esses assuntos. Foi quando também eu vi que, assim, na minha experiência pessoal, apesar de, claro, ter professores excelentíssimos que nos ajudaram bastante, eu, pessoalmente, no meu primeiro contato não me dei muito bem com o assunto, sabe? Eu achava uma coisa meio indigesta, meio complicada, não tinha sido apresentado, na minha opinião, de uma forma tão legal para mim. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz a residência médica em neurologia no UFS da Unicamp e estou em vias de terminar o Fellow de Neurologia Vascular e Neurointensivismo no mesmo local. E declaro que não tenho nenhum conflito de interesse relevante para o tema seguido. Eu queria começar aqui, já entrando agora mais na parte da aula mesmo, com essa frase, que é uma frase muito legal do William Osler, que foi um grande médico, principalmente do século XX, que diz a seguinte frase: a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na medicina, muito dificilmente, a gente vai ter situações que a gente vai estar com completa certeza de qual é o próximo passo a fazer, sabe? Sempre vai existir possibilidades, sempre vai existir dúvidas, sempre vai existir risco, você vai sempre ter que pesar prós e contras. Em algumas situações, essa decisão é clara. Geralmente você vai estar em lugares comuns, em situações mais habituais do dia a dia, onde o caminho a seguir é uma coisa mais óbvia. Vai ter outras situações que você vai ter que bater cabeça, vai ter que pensar, vai ter que estudar, vai ter que pensar prós e contras, vai ter indecisão, você vai ter que levar em consideração parâmetros menos objetivos, pouco confiáveis. E isso aqui, quando eu falo desse jeito, dá a impressão só que a gente está falando de decisões de tratamento, mas tudo na medicina envolve incerteza e probabilidade. Por exemplo, quando uma pessoa vai contar a história dela para você na anamnese, o que aconteceu com a pessoa, o que ela viveu, o que ela experimentou é uma coisa. O que ficou gravado disso na cabeça dela é uma segunda coisa. O que ela extrai da memória e fala para você é uma terceira coisa. E o que você entende do que ela falou para você é uma quarta coisa. Existe uma chance de aquilo que você aprendeu, daquilo que você entendeu do que ela falou, corresponder em maior ou menor grau àquilo que aconteceu de verdade, entendeu? Só que como aquilo que aconteceu de verdade passou por tantas situações, pode existir como se fosse um efeito de telefone sem fio.
Então, quando a pessoa fala para você uma coisa que aconteceu com ela, existe uma probabilidade daquilo corresponder à verdade, digamos assim, entre aspas, objetivas, a informação verdadeira, bem entre aspas, ou não. Quando você faz o exame físico na pessoa, quando você bota um estetoscópio no tórax da pessoa para ouvir alguma coisa, essa pessoa pode ou não ter uma alteração biológica, que pode ou não gerar uma alteração física, que é uma alteração no som da ausculta, que você pode ou não perceber. Então, quando você bota o estetoscópio no peito daquela pessoa, existe uma probabilidade de ter ou não determinada alteração e de você detectar ou não determinada alteração, e você vai ter que pesar qual é a relevância, qual é o peso que você vai dar para uma alteração ou a ausência daquela alteração que você encontrou naquele contexto. Mesma coisa para o resultado de um exame complementar, quando você faz, por exemplo, uma ressonância magnética, muito comum na minha área particular da neurologia. Você tem pessoas que têm doenças que nós sabemos que a pessoa está doente, nós sabemos que existe lesão orgânica, estrutural, mas a ressonância é normal. Você pode ter algumas doenças que pode dar alterações, como pode dar também ressonância normal. Você vai ter que saber, dependendo das situações, dependendo da situação biológica específica daquela pessoa, dependendo dos dados que a literatura traz, da performance daquele exame em determinado contexto, o que você vai fazer com determinado resultado, se positivo ou negativo, dependendo de várias dessas variáveis. Então, as respostas, os dados, elas não são absolutos. Dificilmente você vai ter alguma coisa que é 100% verdade ou 100% mentira todas as vezes. E é por isso que, com o tempo, você vai desenvolvendo experiência, senso crítico, para ir sabendo navegar melhor essas incertezas e essas probabilidades. É por isso que eu acho essa frase tão bacana. Quanto mais você vai se desenvolvendo como profissional, independente da área que você está, mais você vai tendo concepção de como isso aqui, ao mesmo tempo, é muito amplo e você está em constante aprimoramento e estudo, e ao mesmo tempo você também tem que ter um pouco de pé no chão para não viajar demais na maionese e também sair do planeta Terra. Você vai aprendendo a dosar isso melhor com o tempo. Qual é o conteúdo que a gente vai tratar ao longo dessas várias aulas? Primeiro, uma introdução à metodologia, quando se faz uma pesquisa ou uma intervenção, passo a passo, ideias gerais de como deve ser feito, principalmente para a gente já ter em mente armadilhas, vieses que podem interferir, tanto quando a gente for fazer uma pesquisa ou uma intervenção, ou quando nós estivermos avaliando uma pesquisa ou uma intervenção, quando a gente estiver vendo, por exemplo, um projeto para alguma ação que vai ser tomada, por exemplo, na faculdade, quando tem muitas faculdades que tem aquelas disciplinas que você faz projetos, principalmente na comunidade, ou quando você estiver lendo um estudo, para a gente já começar a ter noções de pontos fracos e fortes da metodologia. O segundo tópico vai ser a gente ver algumas ferramentas básicas de bioestatística. Terceiro tópico vai ser a gente ver um pouco incerteza, amostragem e análise de resultados. Esses dois temas, do segundo e terceiro pontos, vão ser os que às vezes a gente vai passar mais perto de matemática, da parte mais assim de exatas, digamos assim, da bioestatística, mas fiquem tranquilos que não é necessário um aprofundamento muito grande em matemática. Em todos os momentos, sempre vai ser mais importante a gente entender qual é o propósito de determinada ferramenta, o que a gente está fazendo, quais são as fraquezas, quais são as vantagens de cada método em cada contexto, para a gente entender como utilizar as ferramentas e como interpretar elas quando a gente estiver na nossa atuação ou estudo no dia a dia. E por fim, a gente vai dar uma olhada sobre estudos e evidências em saúde, e aqui a gente vai ver várias coisas. A gente vai ver os tipos principais de formas como a evidência científica e a literatura se coloca para nós. Então, além de a gente ver os tipos de estudos propriamente dito, as meta-análises, as revisões, as coortes, as séries de casos, a gente vai ver também como entender a qualidade dessas evidências, como ver qual estudo é, entre aspas, melhor ou pior que o outro, quando a gente está numa determinada situação. A gente saber qual tipo de evidência e em qual lugar a gente tem que pesquisar determinada coisa, dependendo do que a gente quiser. Por exemplo, quando você vai estudar um assunto pela primeira vez, exemplo, eu vou estudar agora hipertensão arterial, estou na faculdade, nunca vi isso antes. Você vai procurar um determinado tipo de evidência, um determinado tipo de literatura, geralmente livro. Ou, quando você já tem um tempo de prática profissional e você quer uma atualização, você quer responder uma pergunta mais específica,
mais na ponta, na atuação profissional, ou uma coisa mais elaborada e mais atualizada, você vai procurar outras evidências, normalmente artigos, principalmente artigos, guidelines, diretrizes, e eu vou comentar por alto quais são os pontos fortes e fracos de cada um desses métodos, porque um dos erros que eu fiz, principalmente para quem estiver na faculdade, foi que eu usava as fontes erradas para estudar os assuntos. Então, quando a gente foi ver assuntos como hipertensão arterial e diabetes das primeiras vezes, eu comecei, por exemplo, pela diretriz. Não tem problema você estudar diretriz, mas a diretriz não é um ponto bacana para você começar se você nunca teve contexto, porque a diretriz ela foi montada para quem já tem um certo contato com o assunto e para quem já entende esses princípios que a gente vai comentar durante essas aulas. Não é montada para quem está estudando o assunto pela primeira vez. Para quem está estudando o assunto pela primeira vez e quer uma coisa mais organizada, mais fácil de mastigar e digerir, livros, por exemplo, ou outros materiais, são fontes melhores para você começar. Quais são os objetivos principais que eu gostaria de alcançar ou de ajudar vocês a alcançar ao longo dessas várias aulas? Primeiro, estimular a busca por uma formação complementar e formal sobre os temas abordados. Eu não tenho uma formação acadêmica, uma graduação, uma pós-graduação específica em educação e saúde ou em bioestatística. Eu fiz alguns cursos durante a faculdade depois que me ajudaram bastante a entender isso e até a usar no dia a dia, mas eu não sou professor no tema, eu não tenho essa formação, eu posso cometer alguns erros, então eu sempre recomendo que continuem os estudos depois de ver essas aulas. Eu gostaria que essas aulas ajudassem a dar o pontapé de tirar aquele pé atrás, de tirar aquele medo, de começar a dar algumas noções, mas que façam os próprios estudos, que perguntem com os próprios professores, que experimentem na sua prática e continuem estudando. Eu não sou formado nesse aspecto especificamente, pode ter alguns erros durante as aulas, e aí até se tiver, por favor, me apontem. Mas eu gostaria que depois vocês continuassem os estudos, aí quando vocês já estiverem mais familiarizados com os assuntos, e já fosse uma coisa mais natural, mais tranquila. Segundo ponto, eu gostaria de estabelecer um esquema simples do raciocínio aplicado na pesquisa científica nas áreas da saúde, ou seja, para a gente entender como ela é feita, por que ela é feita, com quais propósitos, auxiliar na compreensão e na análise crítica de estudos e publicações científicas, além também de fazer a mesma coisa para as ferramentas e intervenções que a gente usa na prática clínica, ou seja, tornar mais tranquilo, mais bacana de entender essas ferramentas que a gente usa na nossa profissão, que vai embasar os entendimentos que a gente faz, as perguntas que a gente faz para os pacientes, os exames que a gente pede, a interpretação desses exames, as condutas que a gente toma. Tudo isso é embasado em maior ou menor grau com alguma evidência científica, em entender como é que essa evidência foi montada, como interpretá-la, como usar em determinada situação, vai ajudar muito a ter uma prática profissional mais tranquila. E por fim, estimular o interesse da produção acadêmica e da pesquisa como geradora de benefício tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade. O que isso quer dizer? Eu queria que, se essa questão toda de pesquisa científica, bioestatística, métodos e tipos de estudos e tudo mais, se isso tudo ficasse uma coisa que assentou mais bacana, mais tranquila em vocês, que vocês se interessassem dentro das possibilidades de cada um pessoais, de interesse pessoal, de possibilidades do cenário, do contexto de cada faculdade ou instituição que cada um está, que cada um que se interessasse, fizesse, se envolvesse com pesquisa científica e com uma pesquisa científica que contribua alguma coisa de fato, porque, principalmente que eu já tenho algum contato, vê que, principalmente quando a gente está no início da faculdade, existe uma tendência da gente fazer muitos estudos que só servem a nós mesmos, que de fato não ajudam, assim, muita coisa, sabe? Não fica uma herança disso. Não é obrigatório, você não precisa mudar o mundo com cada trabalho que você faz, mas idealmente, se possível, seria muito bacana se os trabalhos que a gente fizesse gerassem algum benefício para depois. E você não precisa fazer nada de outro mundo para isso. Às vezes coisas simples, coisas que não são difíceis de se fazer, podem ajudar outra pessoa. Às vezes não só a publicação propriamente dita, mas durante o ato da pesquisa você pode gerar benefícios para outras pessoas, para as pessoas que participaram da pesquisa. Então a ideia principal aqui é que não seja um esforço estéril, que não seja, nas palavras saudosas de grandes colegas que eu tive na faculdade, masturbação acadêmica, uma coisa que só faz bem para você, entendeu?
que seja alguma coisa que de um jeito ou de outro ajude as outras pessoas, a sociedade como um todo. E não precisa ser coisas grandes, coisas simples, no longo prazo vão se somando e já vão criando grandes passos, tá bom, pessoal? Vocês vão ver que eu tenho uma tendência às vezes de falar bastante. É um dos motivos que eu deixo no YouTube, porque cada não vai poder adiantar, voltar, rever na medida que mais gostar. E qualquer coisa que por acaso eu não tenha deixado claro, que tenha ficado prolixo, que tenha ficado difícil de entender, eu vou deixar um contato para vocês poderem me mandar dúvidas, pedirem exemplos ou qualquer coisa assim, tá bom?